Imagina que você tem 15 anos e que você vai ganhar aquele presente de aniversário. O que você vai escolher? Uma festa? Uma viagem para Disney? Teve alguém que escolheu uma coisa muito diferente e muito nobre. E é isso que você vai conhecer hoje no Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, canal 25, finalizando o ano de 2018. Hoje Natal, 25 de dezembro, nós estamos aqui comemorando o dia de Natal e nós vamos trazer um assunto muito nobre, muito lindo e que tem tudo a ver realmente com a data em que nós estamos, com esse espírito natalino. Imagine que você tem 15 anos de idade, você é uma menina, uma adolescente, acabou de completar 15 anos e você tem a oportunidade de ganhar uma festa, de ganhar um presente, de ganhar uma viagem. Para onde você viajaria? Que presente você escolheria? A maioria das meninas de 15 anos, se pudesse, iria para Disney, iria para, sei lá, para o Canadá, para qualquer lugar de aventura. Mas a minha sobrinha de coração, ela não é minha sobrinha de sangue, mas é de coração, a Bibi, como eu chamo, né, a Bianca Torres, resolveu não ir para lugar nenhum desses, né, Bianca? É, tio. Foi passear aonde? Eu fui para Angola no ano passado. Foi para Angola? Uhum. Tá bom. Conta um pouco para mim de você. Você é a Bianca Torres, tem 15 anos? Isso. E estuda? Eu estudo na Escola Técnica aqui de Jundiaí e faço design de exteriores. Design de exteriores? Interiores. Interiores, tá bom. E aí o ano passado você foi fazer aniversário e na hora que eu vi, me surpreendeu, vi que você e o seu pai foram lá para a África, né? Só vi que vocês estavam viajando. Conta para mim como que é essa história toda, como que surgiu essa ideia de viajar para Angola. Ano passado, eu fiz aniversário desde 15 anos esse ano, e ano passado eu estava planejando junto com a minha família a festa. Ia ser aquela festa bem clássica, com um salão grande, com vários valsantes e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, quando eu estava planejando tudo isso, na escola eu tive que fazer um trabalho sobre a diferença de vida da África e da Europa. E aí eu comecei a comparar vários países, e aí eu vi que com $300, uma família, ela vivia por um ano inteiro. E eu ia gastar muito mais que isso numa festa que ia ser só pra mim e uma noite só. E aí eu percebi que eu não podia fazer isso nem comigo mesma, nem com minha família, nem com todas as pessoas que precisam desse dinheiro. Aí eu comentei isso com a minha mãe e aí a gente resolveu que ia cancelar a festa e ia doar o dinheiro. Então, cancelar a festa e doar o dinheiro? Isso. Até aí ninguém nem tinha pensado Não. em viagem? Não. Só pensou assim, poxa, eu vou me sentir muito bem se eu pegar todo o recurso que eu teria para fazer essa festa, um monte de gente lá dançando valsa, né? Vou doar esse dinheiro para uma instituição. E aí? E aí a gente resolveu que a gente ia doar para duas ONGs aqui, uma é o SAS e a outra é uma ONG que é apoiada pela Roche, a empresa de medicamentos. E aí, no meio de tudo isso, minha mãe lembrou que ela tem um amigo que é o diretor da parte de refugiados da ONU. E ela comentou com ele tudo isso só por manter contato mesmo e para lembrar de tudo isso. E aí ele comentou que ele estava lá na Angola, fazendo um trabalho lá no campo de refugiados e perguntou se eu queria ir lá junto com meu pai para ver como era. E Angola é um país que ele fica no centro, é litoral, mas é naquela região, naquela faixa central da África, né? É um país que se fala a língua portuguesa, foi colonizado pelos portugueses e é um país muito pobre. Muito pobre. Eles tiveram diversos problemas lá com guerra civil, com ditadura também. Ditadura, né? Foi uma ditadura bem tirana que aconteceu em Angola. E aí esse amigo da sua mãe estava lá. Isso. Ele estava trabalhando no campo de refugiados lá na Angola e os refugiados eram do Congo. Porque tem uma guerra também tribal lá no Congo e estava quase impossível de se viver lá, então as famílias começaram a migrar para Angola. Congo, eu creio, eu não tenho essa informação, não pesquisei, mas de memória eu acho que Congo é o país mais pobre da África, né? É um dos mais pobres. Acho que ele é o mais pobre, se eu não me engano, eu não tenho essa certeza. E aí eles estavam vivendo essa guerra, esse conflito, e aí eles migraram para Angola, que por mais
pobre que fosse, ainda era melhor do que estar Era. no Congo. Porque mesmo lá no Congo, sendo um país bem pobre, já sem guerra, ficava muito difícil porque era tribal. Então você não tinha competição militar. Era uma guerra com pessoas normais, mesmo se você estava no seu emprego, você tinha riscos por causa da guerra. Também cortavam todos os serviços sanitários, não chegava mais comida para eles, então estava muito difícil. E mesmo Angola sendo muito pior, era a opção que eles tinham, que era melhor para eles viverem. Era pior para nossa referência, para mim e a sua. Agora, para quem está numa situação de um conflito tão grande assim, seria um alívio. E aí você resolveu ir para lá? Conta aí. A gente começou a ver todas as possibilidades com a minha mãe. E aí foi muito rápido, porque foi um pouco mais de um mês que a gente decidiu que ia, porque foi uma loucura. E aí a gente viu que ia ser muito bom se eu pudesse ter essa experiência também de ver a realidade de outra pessoa, porque eu sempre tive uma vida muito boa aqui e sempre tive os valores que meus pais passaram pra mim. Só que você ver isso e sentir como as pessoas vivem é muito diferente. Quer dizer, mesmo você tendo uma vida confortável aqui no Brasil, você sempre foi ensinada a respeitar todas as realidades e a se solidarizar com isso também. E aí você chegou em Angola. Isso. Foi você e seu pai? Eu e meu pai. A gente chegou em novembro e primeiro a gente foi pra capital, que é Luanda. A gente ficou 2 dias lá e mesmo lá, meu pai, a gente estranhou muito porque a gente esperava ver uma pobreza, mas não uma coisa tão diferente quanto era lá. Porque Luanda é dividido em 2 partes, a parte rica e a parte pobre, que é a parte do litoral e a de cima. Então você vê muito nítido, quando você vai para a parte do litoral, você vê totalmente as pessoas que têm uma vida muito pior, e quando você vai para a parte de cima, assim, que é a parte mais alta, é uma vida totalmente diferente. Mais confortável. Muito mais confortável. E mesmo assim, não chega aos pés do que a gente vive aqui. Mesmo sendo confortável, ou seja, é muito mesmo diferente. uma vida melhor, ela não chega ao que é a vida comum aqui no Brasil, a média. Tá bom. Agora, maravilha, aí você foi até lá e eu sei que você chegou lá e você acabou desenvolvendo um projeto, não sei se foi uma ideia que você teve lá ou que já levou daqui, como é que foi? Foi assim, quando a gente estava planejando a viagem, a gente perguntou pro Wellington, que é esse diretor, o que a gente ia levar. E a gente pensou que ia ouvir comida, roupa, essas coisas para as crianças. Mas ele pediu pra gente levar gibi. Então, gibi e livrinhos fáceis de ler de criança. E a gente conseguiu juntar poucos, porque a gente resolveu a viagem em pouco tempo, e aí a gente levou uns 70 gibis pra viagem enquanto a gente estava lá. E aí, quando eu cheguei no campo de refugiados, uma das primeiras coisas foi entrar na sala de aula das crianças. E foi uma coisa que me impactou muito, porque eu percebi que é uma realidade muito diferente, que as crianças nem percebem que eu posso ter a sala de aula que eu tenho. Do modo que elas vivem lá e que elas têm aula é totalmente diferente do nosso. Conta um pouquinho, como assim, diferente? Lá no Congo eles falam francês, então as crianças tinham que ser alfabetizadas. E era muito difícil você ter professores, porque o professor tinha que falar português, francês e chokwe, que era a língua tribal deles. Então eram poucos professores e cada sala tinha mais de 100 crianças e era uma tenda, então fazia mais de 50 graus em cada sala. Sim, a gente aqui está acostumado com sala de aula hoje com ar-condicionado. Sem nada. Era só uma tenda e mais de 100 crianças dentro de cada sala. E aí não tinha banco, nem livro. Eu entrei na sala e as crianças perguntaram se eu tinha alguma caneta para eles poderem anotar as coisas. Então eles não tinham nada, era só você sentar ali e ouvir o que o professor falava. E por causa disso o professor fazia uma aula muito mais dinâmica, era tudo cantando, dançando, para as crianças serem alfabetizadas. Eles cantavam as sílabas, era tudo muito dinâmico para as crianças aprenderem. Para gravar. Para gravar. E também era uma felicidade sem igual, porque quando eles estavam lá dentro, eles estavam cantando e pulando, sorrindo. Aí quando eles saíam, eles estavam também sorrindo e gritando. Ou seja, não tinha tempo ruim. Não tinha. Para quem não conhece uma outra realidade, aquilo lá era o que existia, né? Foi uma coisa que eu e meu pai, a gente percebeu muito, que a gente pensou que a gente ia ver pessoas muito tristes lá. Porque são miseráveis, mas quando a gente chegou lá, a gente viu ao contrário, pessoas muito felizes, porque é a realidade que eles têm e é a oportunidade que eles estão tendo de viver. Legal. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque além de contar toda a história, nós vamos fazer um intervalinho agora e no segundo bloco eu quero entender qual foi a experiência da Bianca. O que a Bianca trouxe da África, né? Porque ela levou gibi,
O que será que ela trouxe? Tá bom? Tá bom. Vamos ver o Café Esperto, La Rondine e voltamos aqui para falar com a Bianca Torres. Já o VR, a realidade virtual, é a que leva o aluno. Ela transporta o aluno. Por quê? Porque a possibilidade de você imaginar que a gente isola um aluno por completo quando ele põe esses óculos aqui, ele se fecha do mundo que está ao redor dele. E ele isolado nesse universo, você transporta ele para onde você quiser. O cara está dentro da sala da casa dele e você leva ele para uma praia, para o aeroporto. Este transporte imersivo, ele permite você colocar e contextualizar o aluno em alguma situação de aprendizado que você queira que ele viva. Voltando aqui para o segundo bloco do Café Corporativo com a Bibi, com a minha querida Bibi, que deve estar aparecendo aqui na legendinha da Bibi, né? Bianca Torres, mas para mim é Bibi, tá bom? Se ela soltar aí um tio, é porque minha sobrinha. Minha querida, conta aí, você foi lá para a África, aconteceu tudo que você está contando aí até agora, e você foi para 2 lugares lá, foram 2 campos de refugiados, né? Qual era a diferença entre esses 2 campos? Um campo era o campo de transição e o outro era o campo permanente. No de transição era um campo onde eles iam se adaptar para viver, então as crianças começavam a ser alfabetizadas e os moradores dos campos de refugiados recebiam as instruções básicas de vida. Porque por eles estarem vivendo numa guerra tribal, a educação deles era muito precária, então toda parte do campo de refugiados tinham plaquinhas falando para você fazer suas necessidades dentro do banheiro, para você não comer com as mãos, então eram as coisas de educação assim que eles recebiam no campo de transição. Que para nós são básicas. Normal, que a gente já sabe, tanto quando eu vi isso foi uma coisa que estranhou muito, porque para mim era como se todo mundo já soubesse disso, mas é porque é assim na minha realidade. Sim. E esse campo eles ficam um pouco tempo até eles se adaptarem e vão para o campo permanente. O campo permanente é onde eles vão viver por mais ou menos 10 anos até eles se adaptarem. E eles recebem terras, ferramentas, comida e tudo isso para eles conseguirem fazer a casa, fazer uma fazendinha, conseguir cultivar as coisas deles. Que a tendência é que eles fiquem em Angola, não voltem mais para o campo. Isso. Normalmente, o campo de refugiados nos outros países, eles ficam por pouco tempo e aí depois, quando a guerra acaba, eles podem voltar ou alguma coisa do tipo. Só que o Congo, ele está tendo essa guerra faz muito tempo e a ONU já prevê que os moradores não vão conseguir voltar para o seu país e eles vão ficar na Angola por muito tempo. Maravilha. Agora, Bibi, me diz uma coisa. Você foi levando 70 gibis. Isso. Tá. O que você trouxe? Eu trouxe muito aprendizado, eu trouxe muito conhecimento, porque a primeira coisa que me impactou foi quando eu tirei os gibis para ler para as crianças e as crianças começaram a gritar de felicidade. E para mim os gibis que a gente levou eram gibis que ficavam guardados no meu armário, que eu tenho desde criança, e eu não dava importância para eles. Eu lia um pouquinho e guardava, depois de um tempo eu também lia de novo, e para eles, quando eles viram aquilo, foi um momento como se eles tivessem chegado no ápice da felicidade, que era uma coisa muito maior para eles. Então deixa eu entender uma coisa. Tem gente que está em casa e está cheio de livro guardado lá no seu armário, que não lê e nunca vai ler, muito provavelmente, mas também que não se desfaz dele. Que é aquele sentimento de posse, né? É meu. Criança fala muito isso, né? Com brinquedo, é meu.
Você mudou o seu conceito depois de voltar? Muito. A coisa que mais me impactou foi o meu quarto. E também o meu banheiro. Foi uma coisa que estragou muito, porque lá no campo permanente, eles não têm banheiro, eles têm um buraco no chão e é isso que a ONU consegue levar para eles. E eles têm uma tenda para cada família, e as famílias têm 6 pessoas, e é uma tenda, é um quarto. E quando eu cheguei aqui, eu voltei da viagem, eu deitei na minha cama e foi uma coisa muito diferente. Porque era uma cama onde eu tinha o meu mundo, onde eu podia ter o meu espaço, e lá as crianças não vão saber o que é isso, eles têm sempre que compartilhar e tá estando com outras pessoas. E foi uma coisa que mudou muito, porque eu percebi que as coisas não são minhas, elas estão sendo minhas. Elas estão contigo. Isso. Agora, isso vai mudar alguma coisa na sua vida, nos seus relacionamentos com os seus amigos, com as pessoas na sua escola? Você conseguiu transmitir isso para as pessoas na escola? Você conseguiu mudar a cabeça de alguém depois que você voltou? Eu acho que mudou bastante, impactou várias pessoas, porque na minha escola tem muitas pessoas que querem ajudar o próximo e que querem fazer algo de bom para o mundo, só que elas não sabem como. E eu fiz uma ação que foi muito pequena momentaneamente, que foi desistir da festa de 15 anos, e isso impactou muitas pessoas, e eu espero que também ajude muitas crianças na África. Então, as pessoas começaram a perceber que qualquer ação delas pode mudar o dia de alguém. Você tem noção do quanto que você está representando para essas pessoas? Porque elas não sabem e talvez elas nunca fiquem sabendo quem é Bianca Torres. Mas você tem essa consciência da grandeza disso que você fez? Eu acho que eu ainda não entendo muito bem, porque foi uma coisa que, pra mim, foi muito comum. Foi como se eu tivesse que fazer isso. E eu sempre converso com a minha mãe, que às vezes eu fico, nossa, mas por que estão me chamando pra dar palestra? E por que estão me chamando pra isso, sendo que eu não fiz uma coisa tão grande? A minha mãe vira e fala que poucas pessoas fariam o que eu fiz, só que pra mim foi uma coisa muito normal fazer isso. Pois é, mas só que, embora tenha sido muito normal, talvez você esteja iniciando, puxando uma fila de coisas normais que venham a acontecer através desse exemplo que você deu, né? Porque imagina, agora, é claro, o mais importante é o que você vai representar para aquelas pessoas lá, mas vamos pensar no que você trouxe de experiência para você. Você tem noção de como vai ser a sua vida profissional daqui para frente, quando você entrar no mercado de trabalho, se eu chegar numa grande empresa e ter essa experiência de dizer, olha, eu já visitei um campo de refugiados, eu não quis minha festa de 15 anos, eu vivi isso, vivi aquilo, tenho essa noção. Eu acho que isso aí impacta muita gente, né? Eu acho que sim. E você criou um projeto depois, né? Uhum. Conta aí pra gente desse projeto aí. Quando eu estava lá no campo de refugiados, eu peguei alguns livros que a gente tinha levado e sentei com umas crianças para ler. Eram 8 crianças no começo. E aí eu falava uma frase e elas repetiam. E foi aí que eu comecei a perceber que isso ajudaria elas a aprenderem um português. Porque mesmo elas não sabendo o que elas estavam falando, elas estavam aprendendo a falar um pouquinho das palavras. Então eu repetia um pouquinho e aí eu falava e elas repetiam. E aí foi juntando um monte de criança, viraram 30 e viraram mais. E numa roda estava cheio de crianças e também já tinha um monte de voluntários, estava todo mundo repetindo o que eu estava falando. E foi aí que eu percebi que era uma coisa muito importante para eles, ler um livro e alguma coisa assim. E enquanto eu estava lendo tudo isso, o meu pai perguntou por que a gente não deixa os livros lá, para eles poderem ler sempre. Só que eram só 70 gibis e alguns livrinhos, e de 35 mil refugiados, 75% eram crianças e mulheres. Então, não dava para 70 gibis darem para tudo isso. Então, a gente pensou que dá para fazer isso, e junto com a ONU teve a ideia de montar a biblioteca. Então, no começo ia só uma ideia de deixar os livros lá, e depois eu descobri que era a primeira biblioteca no campo de refugiados do mundo. Mas que doido. E isso foi uma coisa que me impactou muito, porque no começo foi só uma ideia de a gente arrecadar mais livros para poder ajudar eles a aprender o português, e começou assim. E depois a gente foi percebendo a importância da biblioteca para eles, porque no campo permanente eles estão numa área muito deslocada da cidade. Fica no meio do nada, porque a Angola não quis dar um terreno mais perto para adaptação deles. Então, eles não têm muita interação, eles não têm o que fazer. O índice de agressão doméstica é muito alto e de alcoolismo também, lá no campo de refugiados. E isso é porque eles ficam entediados, porque não têm o que fazer. Então, a gente percebeu que, além de alfabetização, também ia ser
uma coisa de cultura e ia dar entretenimento para as pessoas. E eu fui numa reunião com o Maurício de Souza para pedir apoio dos livros dele, e ele também falou que os gibis iam dar inocência de volta para as crianças. Isso foi uma coisa que me impactou muito, porque as criancinhas de 6 anos que estão lá nasceram na guerra, então elas não sabem o que é você poder brincar de um joguinho ou brincar com seus amigos igual na Turma da Mônica. Então, quando eles leem os gibis, eles saem de toda aquela realidade que eles têm e fogem um pouco de tudo isso. É muito lindo isso que você está contando. Eu vou fazer o seguinte, então, em vez da gente encerrar aqui o programa com você, nós vamos para o intervalo, vamos ver aqui a mesa da Duquesa, e eu vou voltar aí do seu ladinho. Tá bom. Pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco. Mais cafeína, e olha que cafeína hoje aqui com a Bibi, até me aproximei mais dela aqui. Bibi, conta uma coisa assim, hoje nós temos outra Bianca Torres, não mais aquela que foi para Angola numa aventura que se tornou uma experiência de vida, uma faculdade, uma universidade, né? O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, nessa época de Natal, rapidinho, que pudesse incentivá-los a fazer ações como essa sua? Vale a pena? Vale muito a pena. Foi uma oportunidade, uma experiência que eu tive que não mudou só a mim, mudou também muitas pessoas. E foi uma ação que eu tive que eu não pensei que ia impactar tanto. E eu acho que qualquer ação que você tiver de bondade com o próximo vai mudar o dia de muitas pessoas. Se não mudar o dia, vai mudar a semana, vai mudar a vida delas. Então, qualquer ação de bondade que você possa fazer com o próximo vai melhorar muito o seu dia por ter feito o dia de alguém mais feliz e o dia do outro também. Eu acho que às vezes a gente até fica meio constrangido, né, em viver num mundo que às vezes a gente até reclama, mas de tanta bonança que nós vivemos, né, em comparação a isso tudo que você está contando, eu fico até constrangido de te dizer que você vai receber aí o seu presente de Natal, mas vai receber seu presente de Natal, que é a sua camisa. Na realidade, isso aqui, a sacolinha está vazia, é um voucher, tá, que você está recebendo, a sacolinha representa isso. Você vai receber lá no seu endereço. Mas o que eu quero te dizer? O espírito do Natal não é o presente que você está recebendo, é a ação. O espírito do Natal é o que representa isso que você fez. Às vezes aquele gibi para aquela garotada lá valeu muito mais do que na minha época, quando eu ganhei a bicicleta e eu achei que eu estava ganhando o melhor presente que eu poderia ganhar na minha vida, ou quando eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro carro, que eu pensei assim, nossa, nunca mais eu vou precisar trocar de carro, né? E a gente chega a um determinado momento que acha que aquilo que a gente tem não está bom, né? Você sente isso também? Sente essa diferença? Eu sinto, uma coisa que meu professor de filosofia perguntou pra mim era se a felicidade daquelas crianças era a mesma de quando alguém ganhava um celular aqui, que eu via. E isso foi uma frase que me impactou muito, porque era totalmente diferente. Era uma felicidade sincera e um sorriso maravilhoso. Então, ao invés dos presentes que eu ia ganhar na minha festa de 15 anos, eu ganhei sorrisos. E isso foi uma coisa que me impactou muito mais. Então me dá um grande abraço e um beijo aqui. Obrigada, tio, pela oportunidade. Acabou. Isso aqui é seu óculos de realidade virtual da Uptime. Eu sei que você já tem um, porque você foi aluna nossa lá, né? Mas você está ganhando mais um, tá bom? Obrigada, E acesse o nosso canal no YouTube, Café Corporativo, no YouTube. Se inscreva para você receber sempre